E aí galera, sejam bem-vindos ao canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Leonardo e hoje eu vou reagir ao vídeo explicando todos os poderes de Kurapika e como ele poder. Eu achei um pouco estranho, eu acho que foi escrito errado, tá escrito e como ele poder ser o caçador. Eu acho que é como ele pode ser o caçador mais forte de Hunter x Hunter. E é do canal HQ. Hunter x Hunter, eu fiquei de fazer react a 2 episódios específicos de Hunter x Hunter, só que eu meio que, depois do episódio 110, eu meio que, assim, mais ou menos no episódio 110, eu meio que, assim, é que eu tava assistindo 3 animes ao mesmo tempo, assim. Na verdade, eu tava assistindo dois e fazendo react a mais um ainda, que é Bleach, que eu tô fazendo até agora. E aí eu meio que, eu tava esquecendo, sempre quando eu assistia um, eu esquecia de outro, assim. Eu assistia mais One Piece do que. Eu assistia mais o Hunter x Hunter do que o One Piece, e aí eu meio que fiz ao contrário, e aí meio que me distanciei um pouco de Hunter x Hunter. Mesmo que tava muito legal a parte que eu tava. Eu tava na parte da. Tava bem avançado na parte das Formigas Quimera, assim, na saga das Formigas Quimera. E já tava lutando, já tinha. Assim, eu tinha bastante. Tava bem evoluída a história, assim. Eu já tava acabando, mas aí eu resolvi. Eu peguei a saga das Formigas Quimera e eu resolvi começar tudo de novo. Só a saga das Formigas Quimera, assim. E resolvi começar tudo de novo, assim. Eu vou tentar assistir os dois ao mesmo tempo, assim. Eu vou assistir um episódio outro, assim, porque eu não tava fazendo assim. É que, sei lá, eu não gosto de esperar, assim, pra assistir um episódio e depois ter que esperar. Aí eu gosto de assistir tudo de uma vez, assim, que é bem legal. Pra mim é melhor, mas eu resolvi pegar a saga das Formigas Quimera, foi a parte que eu atualmente, e parei na última vez que eu assisti, assim. Resolvi pegar a saga das Formigas Quimera pra reassistir, assim, e fazer os reacts dos episódios que me pediram, que eram 2 específicos. Provavelmente eu vou chegar logo naquela parte de onde eu vou fazer os reacts, porque eu tô gostando, eu gostei muito, tô gostando gostei e tô gostando de assistir bastante Hunter x Hunter. Eu, é uma história assim, como que eu posso dizer? Uma história incrível, assim, só que tem algumas partes, assim, que o que eu achei que deveria acontecer, eu acho que com todo mundo, o que eu achei que deveria acontecer não acontece. É tipo aquele rap do Meruem, assim. Lá no rap do Meruem do Daru, ele fala que o coiso lá, principalmente na saga da Formigas Quimera, o coiso lá, o Meruem, fala assim que talentos com potencial sem motivo eu apaguei. E verdade, ele apagou um monte e matou um monte de gente que eu achei que ia ser assim, sei lá, ia ter muito desenvolvimento pra frente. E ele matou, assim, morreu. Assim, tipo, foi um negócio bem pesado pra mim, porque eu achei que tem gente lá que morreu que eu achei que nunca ia morrer, achei que ia ter um desenvolvimento certo pra ela e não teve. E, mas eu já gastei 3 minutos aqui falando de Hunter x Hunter e vamos ver aí como o Kurapika é um dos meus preferidos. É um dos meus personagens preferidos de Hunter x Hunter, assim, gosto do estilo dele, gosto bastante assim, da história dele também. E vamos ver como ficou esse vídeo aí dos poderes explicados do Kurapika em 3, 2, 1 e foi. Não tenho medo da morte. O que temo é que minha raiva se esvaia um dia. Esta é a frase de Kurapika, último sobrevivente do clã Kurta, Hunter da Blacklist, líder da organização fundada por Light Nostrad e atual membro dos Zodiacs com o codinome Rato. Seu objetivo é só um: vingar o seu clã e recuperar os seus olhos escarlates. Seu ódio pela trupe fantasma o levou a criar um poder específico para lidar com eles. Suas correntes possuem um poder para cada um de seus dedos e seus olhos possuem um segredo que aprimora sua aura ao custo da sua vida. Kurapika possui uma gama de poderes enormes, o que o coloca, sim, como um dos mais poderosos usuários de Enem de Hunter x Hunter. Qual o seu nível de poder e, acima de tudo, como funciona todos os seus poderes? Quero saber com aquele membro da trupe fantasma que eu não tô me recordando o nome agora. Mas ele lutando com que era um fortão lá, o primeiro que ele lutou. O primeiro da trupe fantasma que ele lutando com aquele cara foi insano demais. Aquela luta foi uma das melhores. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo explicando os poderes de Kurapika, que é um poder pra lá
de confuso. Muita gente se confunde achando que quando ele ativa os seus olhos escarlates, ele pode usar 100% dos campos de Enem. E aí que também mora achava o isso erro. até agora. Nesse vídeo eu vou explicar tudo, os seus poderes e Eu acho como que ele ele mesmo poderia falou isso. superar alguns dos monstros aí que já apareceram dentro da série. Então eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Se é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscrito é uma galáctica, deixa o like para dar uma fortalecida. E agora sim você vai descobrir todos os poderes de Kurapika. Kurapika é o último membro vivo do clã Curta. Um clã de pessoas que foram caçadas e assassinadas por um grupo de ladrões chamados Genei Ryodan, ou a Trupe Fantasma, para que pudessem roubar os seus olhos escarlates, que são considerados tesouros devido à sua beleza. No entanto, Kurapika conseguiu escapar e jurou que se vingaria da Trupe Fantasma por tudo. Ao aprender mais sobre o Nen, suas habilidades surgiram pensando nessa vingança, e muitos fãs pensam que suas correntes só podem ser usadas contra os membros da trupe, o que é um grande equívoco. A maioria das habilidades de Kurapika pode ser usada contra outros inimigos fora da Genei Ryodan. E pra ser sincero, elas são bem apelonas. Primeiro de tudo, você precisa entender o que torna Kurapika forte contra qualquer inimigo e mesmo seus jurados. Kurapika foi um dos primeiros a nos contar mais sobre as restrições de Nen, o mesmo poder que vimos Gon atingir na sua forma adulta. Quanto mais sua vida é colocada em jogo, mais poderoso seu poder vai ficar. Se você tem 100% de domínio em uma categoria de Nen, com restrições, você pode superar isso. Kurapika tem 5 habilidades de cadeia separadas. Cada uma de seus dedos tem uma corrente que pode desempenhar uma habilidade específica e diferente. E somente a habilidade da corrente de seu dedo médio é reservada exclusivamente para os membros da Trupe Fantasma. Suas outras 4 habilidades podem ser usadas em qualquer um. O que muitos não sabem é que os níveis de poder destas correntes podem variar e são afetados diretamente quando Kurapika fica com os seus olhos escarlates, que são uma habilidade exclusiva do clã Curta. Quando Kurapika sente uma emoção muito forte ou intensa, os seus olhos ficam vermelhos. Nesse estado, sua força aumenta consideravelmente e ele acaba desbloqueando habilidades de Nen que ele não poderia usar normalmente. Kurapika aprendeu a deixar recentemente os olhos escarlate à vontade. Quando seus olhos ficam vermelhos, Kurapika passa de um simples conjurador para um especialista. E aqui ocorre um erro bem comum nesse personagem. Kurapika não acessa 100% de poder em qualquer categoria. É um pouco diferente. Se lembrem, quando se olha para o gráfico de Nen, dá para ter uma noção de como fica a divisão de quantos poderes você pode acessar. Um exemplo excelente aqui de como isso funciona na prática é com Castro, que parece ter muito domínio sobre conjuração e manipulação nas suas lutas, mas usava bem pouco a sua categoria natural, o aprimoramento. Seu método é criticado como extremamente ineficiente por Wing, porque se ele não tivesse gastado todo esse tempo e esforço adquirindo 2 categorias diferentes para ele aprender e treinasse seu aprimoramento, ele certamente teria sido um aprimorador da classe nível mestre. Então você esbarra em limitações de poder. Você não pode aumentar em tese as porcentagens na divisão das categorias de Nen. Com o Kurapika não é diferente quando seus olhos escarlates são ativos. Você não vai ver o seu gráfico de Nen atingir 100% em todas as categorias e você vai entender isto agora. Vamos falar da primeira habilidade de Kurapika, o Imperator Time. Quando os olhos de Kurapika se tornam escarlates é quando esse poder é ativado. Ele muda de um conjurador para um especialista. Esta habilidade permite que ele utilize todos os tipos de Nen com 100% de eficiência para um conjurador, não como um mestre em todas as categorias. Kurapika explica isso no capítulo 108 usando os termos nível, força e precisão. Os níveis são essas porcentagens da divisão de um conjurador que você vê aí na tela. Ou seja, considere que acionando os olhos escarlates
Ele é um nível 10 em conjuração por usar 100% desse campo. Um nível 8 em transmutação por usar 80% desse campo. Já em emissão ele teria um nível 4 por conseguir acessar 40% da sua aura para esse tipo de Nen. Esses seriam seus níveis nas várias categorias de Nen que permanecem os mesmos durante o Emperor Time sendo acionado por ele. Mas sua força e precisão para estas categorias são aumentados para 100%. Aqui entra a confusão. Ou seja, se ele usasse emissão sem o Emperor Time na sua situação atual, ele teria 40% de poder e precisão de um nível 4. Com o Emperor Time ele poderia usar 100% do poder e precisão de um nível 4 desta categoria. Ou seja, ele não vira um mestre e não sobe os níveis todos para 10. Apenas pode acessar o máximo de cada campo, mas ainda mantendo aquelas divisões de um conjurador original. E usar os seus olhos escarlates tem um preço muito alto e considerável, pois cada segundo gasto nesse modo reduz a vida útil de Kurapika em cerca de 1 hora. Com isso em mente, entramos então nas correntes e como o Emperor Time afeta cada uma delas. Eu não sabia, não. A primeira é a cadeia do julgamento, a corrente que fica no dedo mindinho, que usa conjuração, emissão e manipulação. Na ponta da corrente temos a estaca da retribuição, uma lâmina que entra no corpo da sua vítima e envolve o seu coração. Kurapika dá à vítima uma ordem que, se violada, resulta na estaca da retribuição, perfurando o coração de sua vítima e matando-a no processo. Ele é capaz de emitir um mínimo de 2 comandos por estaca da retribuição e pode dissipá-lo a qualquer momento e à vontade. Devido à baixa afinidade de Kurapika e domínio sobre emissão e manipulação, a cadeia do julgamento só pode ser utilizada em conjunto com o Emperor Time, o Templo do Imperador. Ele usou esse poder contra Uvo e Kuroro. No líder, ele disse que caso ele utilizasse Nen novamente, ele morreria. É um poder absurdo, pois você pode dar qualquer ordem às pessoas que forem presas. Só pode ser removida com o exorcismo de Nen. Já a Dowsing Chain, ou a cadeia da radiestesia em tradução livre, é a corrente que fica no seu dedo anelar e utiliza conjuração. Na ponta desta corrente existe uma bola. Kurapika usa frequentemente essa corrente em situações normais, para fins defensivos ou mesmo ofensivos. Também é útil para atividades de investigação, como por exemplo determinar a localização de indivíduos desaparecidos ou mesmo identificar se alguém está mentindo para ele. Em condições normais, Kurapika precisa estar diretamente na frente do seu alvo para que a detecção de mentiras seja bem eficaz. No entanto, quando o Emperor Time estiver ativado, torna-se possível que ele use essa capacidade por meio de gravações de vídeo mesmo à distância de uma pessoa. Com uma pequena exceção de que ele tem que ter um conhecimento prévio sobre o assunto que ele vai investigar, a tal da mentira. O próprio Kurapika não sabe como esse lado do seu poder funciona. Seu palpite é que ele pode inconscientemente detectar indicações sutis de que alguém está mentindo com oscilações da aura desta pessoa ou pela sua voz. É um poder interessante, ainda mais para ele que atua na Blacklist caçando recompensas. No arco da sucessão é um poder muito efetivo, pois nunca se sabe quem é aliado ou inimigo entre os príncipes. Já a Chain Jail é a corrente da cadeia e é utilizada no seu dedo médio através de conjuração. Utiliza um gancho na ponta desta corrente, muito durável, foi projetada para envolver e restringir as aranhas. Esta sim é a única corrente para ser usada contra a trupe fantasma. Aqui entra a restrição de Kurapika, pois ele tem também uma lâmina da cadeia de julgamento, a primeira habilidade que a gente falou, enrolada em seu coração. Ele usou para definir suas limitações para o uso da habilidade da corrente de cadeia. Se ele usar essa skill em outra pessoa, ele morrerá. Essa corrente obriga os seus prisioneiros a entrarem em um estado de Zetsu, cortando completamente sua aura e impedindo o uso de habilidades Nen. Consequentemente, só é possível escapar delas através de força bruta, embora nem o Voguin, a aranha mais forte, tenha conseguido se libertar destas correntes. Talvez por conta do veneno paralisante que eu havia acertado momentos antes. Bom, Kurapika pode conter completamente um alvo
distante em meio segundo. Ou seja, é uma arma incrível contra a trupe fantasma e aparentemente não existe nada a ser usada contra ela. Se você se pergunta o que aconteceria se ele usasse isso em Hisoka ou um personagem que não sabemos a participação real dentro da Genei Ryodan, se lembre que ele tem a Dowsing Chain. Antes de fazer qualquer bobeira ele vai investigar certamente. Já a Holy Chain ou a corrente sagrada é a corrente que fica no seu polegar e utiliza conjuração e aprimoramento. A Holy Chain no fim da sua corrente tem uma cruz e pode curar feridas usando as habilidades de aprimoramento. Quando o Kurapika está no seu estado de especialista, ou seja, quando aciona o Imperator Time, ele pode curar ferimentos graves, como por exemplo um braço quebrado em questão de segundos. É um poder pra lá de absurdo. Convenhamos que você poder se curar rapidamente no meio de uma batalha é bastante apelão. Óbvio que isso vai custar algum tempo da vida de Kurapika. Bom, aqui é onde entra pra mim o poder mais absurdo de Kurapika e talvez um dos mais apelões de toda a série de Hunter x Hunter. A corrente do roubo. A corrente que fica no seu dedo indicador, que começa com uma conjuração, criando ao fim desta corrente uma pequena seringa. E ao perfurar o corpo do seu alvo, esta corrente vai drenar toda a sua aura e roubar uma de suas habilidades Nen. Exatamente, enquanto sua aura está sendo drenada, o alvo é forçado a um estado semelhante ao Zetsu. É suprimido o seu poder. O processo parece ser muito doloroso para os alvos. Aliás, o alvo não pode usar a habilidade roubada até que ela seja devolvida a eles. Não se sabe se, além de perfurar o alvo com a corrente, Kurapika deve cumprir alguma condição antes. Mas o que torna essa skill tão overpower quanto as de Kuroro é que até agora Kurapika roubou duas habilidades Nen dentro da história. Uma após o tipo de Nen do proprietário ter sido revelado e toda a mecânica geral da habilidade sendo explicada, o que ia de encontro com o segredo de bandido de Kuroro. Mas Kurapika já roubou uma habilidade de outro alvo que estava prestes a usar a sua habilidade e Kurapika não tinha nenhum conhecimento prévio dela. A morte do proprietário original da skill não resulta em Kurapika perder a posse de uma habilidade roubada. Junto com esse poder pra lá de absurdo, entra o Stealth Dolphin, que também vem do seu dedo indicador. Porém esse surge quando o Imperator Time é ativado e Kurapika acaba virando um especialista. Ao ativar o Tempo do Imperador, Kurapika pode convocar um golfinho com seringas em cada uma de suas barbatanas. Esse golfinho pode equipar e analisar a capacidade roubada, informando o Kurapika de seu nome, funções e condições básicas para serem ativadas. Kurapika pode então usar a habilidade roubada para si mesmo ou emprestá-la a outra pessoa. Olha que absurdo, incluindo pessoas que não são usuárias de Nen. Isto é insano. Se ele fizer isso, o golfinho irá injetar a habilidade com a Steel Chain. Um dispositivo de escuta acaba sendo conjurado no ouvido desta pessoa que não sabe usar Nen, permitindo que ela veja o golfinho e mesmo se comunique com ele através de telepatia. O golfinho pode aconselhar o novo destinatário sobre como usar as habilidades. Um efeito colateral do golfinho ladrão é que, quando usado em uma pessoa que não domina o Nen, acabará permitindo que elas vejam a sua própria aura. Após a habilidade emprestada ser ativada nesta pessoa, vai forçar ela a abrir todos os seus poros de Nen, essencialmente fazendo eles agora usuários ativos, embora o treinamento ainda seja necessário para conseguir controlar o seu fluxo de aura e impedir todo o vazamento dela, senão a pessoa vai acabar morrendo no processo. Independente de quem usa a habilidade roubada, seja a Kurapika ou seja a pessoa que ele emprestou esta skill, essa habilidade só pode ser usada uma única vez. Após isto ela é devolvida ao seu usuário original. Como desvantagem, todas as habilidades roubadas que não forem usadas ou devolvidas vão manter o Imperator Time ativo. Ou seja, cada segundo passado Kurapika perde uma hora da sua vida. É muito forte esse poder, mas o custo também é muito alto. Percebam como o Kurapika tem a capacidade de se tornar um dos maiores usuários de Nen de
todos os tempos do mundo dos caçadores. Mas ele simplesmente não quer ser o mais forte, apenas quer a habilidade mais forte para cumprir a sua vingança. Todas as restrições poderosas que já vimos aparecendo na série foram direcionadas a um alvo específico. Gon e sua fúria incontrolável por Pitou, e Kurapika e sua caçada sem fim pela trupe fantasma. A pergunta que fica é: após o fim, Kurapika pode remover a cadeia de julgamento em torno do seu próprio coração? Eu acho difícil responder isso, mas eu sinto que Kurapika é orgulhoso demais para se livrar da sua própria restrição, mesmo que não tenha mais utilidade para ele. O que eu acho curioso é que as variações das habilidades mudam quando o Emperor Time é ativado e ainda não vimos todos os poderes dele nesse estado. Resta saber se Kurapika terá vida o suficiente para manter seus olhos escarlates ativos até o fim de sua jornada, ou o cinza irá cobrir as suas pupilas antes do fim. Como ele mesmo diz, não tenho medo da morte, o que temo é que minha raiva se esvaia um dia. Um dos personagens mais apelões, com certeza ele. É um dos meus favoritos também. E esses são os poderes de Kurapika. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho mais como funciona o Emperor Time quando ativo. Ele não vira um mestre em todas as categorias, apenas pode usar 100% de força e precisão, ainda mantendo aquela divisão de 60%, 40%, 80% de um conjurador. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra me saber. Galera, muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Valeu e fui. Tchau. Esse vídeo aqui foi um dos mais esclarecedores, porque tinha coisas aí que eu não sabia que... Não, eu acho que não sei, eu não sei porquê, porque eu ouvi o Kurapika falando algumas coisas assim, que esse vídeo meio que desmentiu assim. E eu sei que o cara do canal Mangá aqui falou a verdade, porque eu acompanho ele já, e com certeza ele trouxe a verdade. Só que eu acho que eu entendi mal quando eu assisti o anime, eu acho que foi isso, talvez eu tenha entendido mal quando eu assisti o anime, mas o vídeo foi bem esclarecedor sim. Obrigado quem sugeriu. E tipo, igual eu falei, não querendo botar referência, eu pego muita referência de como Naruto foi o primeiro anime que eu assisti. A história do Kurapika parece muito com a história do Sasuke, assim. Não sei porquê. Não, saber eu sei, porque eu acho que me falaram que Naruto, a história do clã Uchiha foi baseada no clã, nessa história do Hunter x Hunter, eu acho, né? Me falaram. E tem totalmente, tipo, uma referência bem grande, assim, tanto, tipo, o Sasuke quer vingança, o Kurapika também quer vingança. E, tipo, a semelhança dos olhos vermelhos, assim, também, tanto a vingança quanto a referência dos olhos vermelhos, assim, querer vingar o próprio clã, é uma semelhança bem grande entre os dois personagens, assim. E eu gostei, sinceramente, eu gostei dessa semelhança, assim. É bem legal assim mesmo. Principalmente o autor de Naruto ter usado essa história de Hunter x Hunter. Eu tenho certeza que ele usou pra homenagear Hunter x Hunter, assim, se foi... eu acho que foi ele mesmo que usou essa semelhança. Resolveu usar essa semelhança. Principalmente se ele resolveu usar. Eu gostei bastante do jeito que utilizou essa semelhança entre os dois. Entre as duas histórias, tanto do Sasuke quanto a do Kurapika, assim. Gostei bastante, sim. É uma referência bem grande entre os dois, assim. Como Naruto foi o primeiro anime que eu assisti assim, e já assisti 2 vezes assim, eu gostei bastante assim, e pra mim foi bem nítido assim, foi na hora. E o Kurapika é um dos personagens que eu mais gosto assim, ele com certeza, como eu disse, ele é bem apelão, como o Kanamaga aqui também disse, ele é muito apelão assim. Tanto em questão de poder assim, gosto muito da personalidade do Kurapika também assim. Mas quanto a poder dele é muito apelão, assim. Tinha coisas aí, como eu disse, que tinha coisas aí que me explicou que eu não sabia que... Tipo, eu acho que foi erro de interpretação minha, assim. Tinha coisas aí que eu não sabia, assim. Ou havia interpretado errado, assim. E foi bem esclarecedor, sim. Obrigado por quem sugeriu novamente. Eu acho que é isso que eu posso falar. Se eu fosse falar um pouco mais do Kurapika, eu acho que o vídeo ia se estender bastante aqui, porque é um dos personagens que eu mais gosto, assim, a história dele, assim, eu gosto bastante, assim, principalmente, principalmente, tipo, ele teve uma parte que eu ainda não entendi, ou eu acabei esquecendo, ele pra não usar o poder dele, que ele reservou pra usar contra a trupe fantasma,
contra outras pessoas, pra não usar esse poder contra outras pessoas e sim apenas com a trupe fantasma, ele colocou uma condição, assim, uma seta, enfim, apontada pro coração dele, assim, isso aí que eu não gostei, tipo, ele podia usar o poder dele eu sei que o poder dele, agora que eu vi aqui, não se baseia só naquele dedo lá que ele usa contra a trupe fantasma, mas mesmo assim, eu queria que ele usasse contra outras pessoas também, assim, pra elevar bastante o poder dele, que com certeza ele se tornaria um dos mais poderosos. Mas eu acho que é isso que eu posso falar. Pelo menos resumindo um pouco do que eu achei do vídeo, assim, gostei bastante, assim. Porque o vídeo já vai ficar bem, bem grande se eu for continuar falando. Que como eu falei, Kurapika é um dos meus personagens preferidos, sim. E eu acho que é isso que eu posso falar. Gostei bastante do vídeo. Obrigado novamente quem sugeriu. O link do vídeo original vai estar aí na descrição. Dá uma passada lá. Se você ainda não conhece o canal MagaQ, se inscreve lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Ele passa muita informação legal. Então dá uma passada lá. Deixa o seu like. Com certeza demorou fazer esse vídeo dele aí. E o link do nosso grupo de WhatsApp vai estar aí. O link da página no Facebook onde estou fazendo os reacts aí, episódio de anime, vai estar no comentário fixado. Ok? Então foi isso. E comentem quais aí vocês querem reagir. Então foi isso. Até o próximo. Tchau.